E aí, pessoal, recurso repetitivo, referente ao TUS e o TUSD. TUS e TUSD, o que são esses nomes? Nada mais, nada menos que o TUSD, tarifa sobre o uso da transmissão. Agora eu vou falar não de uma oportunidade federal, uma oportunidade de ICMS estadual. São duas tarifas que são cobradas na fatura de energia elétrica, que é o TUSD e o TUSD, que um é a tarifa pelo uso do sistema de transmissão e a outra é a tarifa sobre o uso da distribuição. Então é transmissão e distribuição. É como se fosse aqui uma logística da energia. O ICMS da energia, até 2021, quando o STF julgou que era inconstitucional as normas internas que enquadravam energia, telecomunicação como produtos não essenciais, ou seja, supérfluos, e consequentemente tributavam a uma alíquota superior à alíquota média dos estados, como por exemplo, Santa Catarina é 17%, São Paulo é 18%. Então eu tributar 25%, 26%, 27%, 28% é inconstitucional, porque não são situações que requer aí qualquer tipo de não essencialidade. São essencial, cara. Energia elétrica. Nesse caso, o que acontece? O ICMS tributado sobre o consumo de energia elétrica, ele possui em grande parte dos estados a atribuição dessas duas tarifas na sua base de cálculo. E qual que é o problema aqui, a discussão, pessoal? Que esses dois caras não deveriam compor a base de cálculo do ICMS porque eles não se enquadram no termo jurídico do consumo. Não há uma operação comercial. Afinal, eu tenho que pagar pelaquilo que eu tenho lá no meu relógio. Isso aqui não é o que eu consumo. Eu estou pagando como se fosse uma logística pela entrega da energia, tanto da distribuição quanto da transmissão. E isso não se enquadra no conceito jurídico de transferência de propriedade, porque não é aquilo que eu, Marcos, estou consumindo, e tampouco é uma operação que eu possa indicar que de fato aquilo que eu tive de consumo. E não deve integrar a base de cálculo ICMS. Esse ponto vai ser definido também, os três temas recurso repetitivo, de maneira final, a respeito do tema. Com relação ao TUS e o TUSD, eu tenho uma novidade. O STJ tem decisões favoráveis e não favoráveis, afetou o tema, mas eu tenho a lei complementar, pessoal, 194, que é a lei que trouxe essa normatização da decisão do STF sobre a Lei Candir, a lei do ICMS, para regular o ICMS não apenas de combustíveis, mas também de energia elétrica, comunicação, transporte coletivos. Falou também sobre a nova mudança na sistemática dos combustíveis, porque tinha aquela discussão do médio ponderado, que sempre ficava alterando base de cálculo, uma determinação federal sobre alguns pontos que já haviam sido exauridos no judiciário. E foi proposto nessa lei complementar, Brasil não é para amadores, tá, pessoal? Já resolver esse tema. Artigo 3º, que dá nova redação ao artigo 2º da lei complementar 87, que é a lei que rege o ICMS em âmbito nacional, para excluir esses caras já. Olha só, o artigo 3º passa a ser redigido lá na lei geral, que depois sequencialmente seria incorporada pelos estados, que o serviço de transmissão e distribuição não compõe a base de cálculo do ICMS. Ou seja, eu resolveria o BO muito antes já da própria decisão do STJ, porque não faz sentido essa cobrança. Como eu falei, o Brasil não é para amadores. O STF, por uma proposição de 11 estados, se eu não me engano, deixa eu ver, se foram de 11 estados, por conta de um julgamento, de uma ação direta de inconstitucionalidade, suspendeu os efeitos dessa decisão até que seja julgado o mérito dessa lei, na qual a União aqui, ela não tem competência para legislar a respeito dessa matéria através de lei complementar. O entendimento do STF é que isso deveria ter sido uma alteração constitucional e posterior uma lei complementar. Eu não poderia fazer diretamente uma lei complementar. Discutível, mas não quero entrar no ponto. Então o que acontece? Já há uma solução legislativa para o tema daqui em diante. Há uma discussão sobre a validade dessa norma, que ela é inconstitucional,
está suspenso para julgamento, tem uma liminar dizendo, ó, está suspenso. Vai integrar a base de cálculo até nós resolvermos o BO. E uma discussão sobre o passado. Para quem que é bom? Vamos pensar, para quem que é bom isso aqui? Principalmente para as empresas que não tomam crédito ICMS. Prestador de serviço, estabelecimentos comerciais. Os mesmos caras que eu estou falando lá da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS na modalidade de ST, são caras para esse cara aqui. Por exemplo, estabelecimento comercial, com exceção de São Paulo, em que eu tenho laudo que se eu comprovo que ainda que sou um estabelecimento comercial na sua essência, eu tenho procedimentos industriais, mercado, tem a padaria, que é praticamente uma indústria dentro do estabelecimento comercial, eu consigo. Mas, exceção de São Paulo. Os demais estados, estabelecimento comercial não tem direito a crédito ICMS. Não tem direito. Não é igual ao PIS e COFINS. Não tem. É só a indústria que tem direito a crédito ICMS. Já é um cliente para você oferecer também essa ação. Por quê? Os grandes estabelecimentos varejistas, com exceção de alguns que compram no mercado livre, alguns que compram, que tem uma outra fonte de energia, eles têm um custo muito alto com energia elétrica, que são refrigeradores, ar-condicionado, é um consumo muito alto, são faturas de energia elétrica de 100, 70, 200 mil reais, bem altas. E você pode trazer essa oportunidade porque o custo do ICMS da fatura de energia elétrica é alto, entendeu? Então, aqui é uma boa possibilidade, mais um tema que está pautado no STJ a respeito de uma relevância, e aqui eu vou pela ordem do primeiro, que eu acho que é o mais provável. Esse segundo tem uma grande possibilidade, porque inclusive já foi proposto até a alteração da norma legislativa, não significa que o STJ vai entender nesse sentido. Eu vi uma decisão, por exemplo, que entendeu que o TUS e o TUSD compõem a base de cálculo do ICMS, compreendendo como um custo de logística, que é a de entrega, de geração e a entrega da energia, e assim fazendo uma associação como custo logístico na base de cálculo do ICMS. Então não significa que isso que é uma causa ganha, é uma causa relevante. O mesmo cara que tu oferece uma, tu oferece essa. Mesmo cara. De novo, se eu não sou advogado, o que você vai fazer? Você já sabe, faz uma parceria.